Olá! Aqui quem fala é a Ana, aluna da disciplina de Planejamento e Organização do Turismo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje, eu e meus colegas Gabriel, Isadora, João e Letícia vamos apresentar uma análise do sistema de turismo a partir de uma metodologia elaborada por Mário Beni, no bairro Vila Isabel, com o objetivo de mapearmos o turismo no local. Essa metodologia, conhecida como SIS-TUR, visa analisar o turismo como um todo, como seus recursos naturais e culturais, seus equipamentos receptivos, sua infraestrutura, perfil socioeconômico da área receptora, previsões do comportamento do mercado e, por fim, um diagnóstico do turismo na área receptora, sem separar seus componentes, mas interligando-os. As informações são obtidas através da observação ou da medição. O bairro, nomeado em homenagem à Princesa Isabel, acolheu o primeiro zoológico do Brasil. Inclusive, lá foi criado o Jogo do Bicho, popular até hoje, para arrecadar dinheiro suficiente para sustentar o zoo. Já no século XX, ele ganhou fama como bairro da vida boêmia e foi lar de compositores como Noel Rosa, Almirante e João de Barro. Em 1965, algumas calçadas do bairro foram decoradas com pedras portuguesas, desenhando partituras de músicas de grandes compositores da MPB, como Cidade Maravilhosa e Aquarela do Brasil. Com base no perfil socioeconômico dos residentes de Vila Isabel, podemos compreender que o impacto na população local se dá de maneira mais social do que econômica, diferente de outros locais. Tendo em vista que os moradores desse bairro tendem a ter uma condição financeira mais elevada, se mediando em classe média alta, os investimentos na área se mostram interessantes economicamente mediante resultados. O bairro é ótimo, né? Para morar aqui há 50 anos, porque eu gosto, adoro. A afirmação dos conceitos econômicos na população do local se dá através do comércio local, geralmente voltado para bares, restaurantes pequenos e lojas de produtos convencionais. No entanto, esses estabelecimentos costumam ter um tempo de vida limitado diante dos problemas de investimento e demanda do local. De acordo com o que o bairro apresenta de potenciais turísticos, até o momento, o impacto econômico do turismo para a população local é limitado. A atividade se mostra financeiramente para a população de maneira ausente e minuciosa. Os investimentos locais são voltados para outros campos econômicos. Porém, sendo considerado o berço do samba, o bairro de Vila Isabel tem grande potencial de investimento para esta área, considerando a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, que se encontra no local, simbolizando forte influência econômica e especialmente de exploração para atividade turística voltada para a cultura. Além dos claros impactos sociais que o turismo trouxe à comunidade de Vila Isabel, devido ao aumento de visitação e movimentação no bairro por conta do crescimento do comércio e da especulação imobiliária, o local tornou-se forte alvo de violência. O índice de criminalidade no local se mostra numa elevação constante nos últimos anos. Logo, é interessante analisar o impacto que o turismo nos locais a serem explorados tem tido para a segurança da população local, visto que, conforme a área é mais visada e, por consequência, tem-se uma procura maior por realizar atividades turísticas no local, a tendência é de um aumento na criminalidade em Vila Isabel, além de discernir a mentalidade de que o local é violento, mediante o alcance do turismo na área, com base na demanda local, o que tornaria a vida dos moradores do bairro ainda mais difícil, com grande tendência de aversão da população ao turismo. O Boulevard 28 de Setembro é um pequeno centro. Ali você pode comprar quase tudo o que quiser. Tem supermercados, acesso à internet, livrarias, lojas de músicas, boutiques, cafés, padarias e restaurantes. Além disso, as calçadas musicais convidam você para um passeio tranquilo. Já no século XX, o bairro virou referência para a música. Noel Rosa, o mais famoso dos artistas de Vila Isabel na época,
ajudou a espalhar a fama boêmia da vila. Nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nessa terra um bando de tangarás. Uma madama pra fazer economia comprou a perfumaria no turco que ele... Hoje, o bairro vive da sua economia baseada nos bares e restaurantes principalmente. Porém, tendo maior parte dos moradores trabalhando na área do centro da cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados da Prefeitura do Rio, a renda média do bairro de Vila Isabel era de R$ 1.006 em 2011. Desde então, não se tem conhecimento específico da área. Sendo o primeiro bairro projetado em crescimento organizado, o bairro de Vila Isabel não parou de se desenvolver nas décadas seguintes. Muitas fábricas e o antigo zoológico existiram ali. A região administrativa de Vila Isabel ocupa a 6ª posição em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Lá se instalaram algumas das primeiras fábricas da cidade, entre as quais se destacou a Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial, que funcionou de 1885 a 1964. Atualmente, tanto o prédio principal quanto a Vila Operária no seu entorno fazem parte da Área de Proteção do Ambiente Cultural, a APAC, no bairro. Nas décadas de 1920 e 1930, era o polo boêmio da cidade, onde se reuniam os apreciadores da boa música e, especialmente, do samba. Na antiga fábrica de tecidos, tem hoje o supermercado Extra Boulevard, um mercado que funciona também como lanchonete e café. Assim, se tem uma ideia de grandeza da antiga fábrica. Tendo em vista o potencial turístico que o bairro de Vila Isabel possui, sendo estendido para aspectos históricos, musicais, com foco na MPB, e também da clássica gastronomia de boteco, reforçando a cultura boêmia do local. O perfil de visitantes do local tende para esse viés, geralmente voltado para a cultura boêmia. Os turistas que buscam um bairro com mais afinco são os que querem se integrar nesse meio e se voltar para a cultura da MPB e do samba. A atmosfera familiar e intimista desse bairro é o que guia a busca por ele quando analisado o aspecto turístico. A tendência é que durante os fins de semana as ruas se encham com os moradores locais, geralmente frequentando os comércios do ramo alimentício e os bares e botecos que existem em Vila Isabel. Na cidade do Rio de Janeiro, a Rio Tour é o órgão responsável pela implementação da política de turismo no município. Ela é o órgão executivo da Secretaria Especial de Turismo, a Setur, e trabalha em consonância com as diretrizes e os programas desenvolvidos pela administração municipal. A empresa foi criada em julho de 1972 e é quem promove oficialmente o turismo no Rio de Janeiro. Ela tem como objetivo captar fluxos turísticos nacionais e internacionais para a cidade. Para tanto, ela investe em ações de marketing para promover o Rio e seus atrativos. Entre algumas medidas, a empresa disponibiliza em sua página na internet versões em inglês e português, um guia turístico da cidade com fotos, sugestões de passeios, calendário de eventos, descrição dos atrativos turísticos, notícias, um mapa do Rio, informações sobre o transporte urbano, dentre outros dados. Além disso, a Rio Tour desenvolve o guia oficial em material impresso. As edições são impressas a cada 2 meses e o guia é dividido em 11 seções: eventos, passeios, tours especiais, museus e espaços culturais, artes, artesanato e antiguidades, restaurantes, entretenimento, hospedagem, esportes, serviços e transportes urbanos. As informações são disponibilizadas em inglês e português e o material é distribuído entre os meios de hospedagem da cidade. A empresa tem como competência também desenvolver, implementar e manter um plano estratégico de turismo através de estudos, pesquisas e programas de interesse, além de produzir ou apoiar a realização de eventos na cidade. O centro hoje é o coração da cidade, onde se concentram os negócios, a cultura e o comércio e muita história. A Zona Sul, presenteada pela proximidade com o mar,
é ocupada pela população mais abastada da sociedade. A imagem relacionada à cidade do Rio de Janeiro, em grande parte, se concentra nessas duas regiões. Promover o turismo por outras regiões da cidade é uma alternativa à distribuição da renda proveniente dele, entre outras comunidades, e também estimular ações que busquem reintegrar os moradores à sua realidade histórica, uma vez que ele participe do processo de identificação. Além disso, diversificar é uma tendência de mercado que se mostra ideal para a manutenção da atividade turística. Os estereótipos rotulam a imagem da cidade, o que reduz e delimita os mercados onde o produto será oferecido. O que acaba acontecendo é uma promoção contínua do mesmo produto nos mesmos mercados. Dessa maneira, a diversificação dos produtos turísticos aos elementos sol, praia e diversão noturna somam-se os recursos históricos, étnicos e culturais. Valorização do pitoresco, do tradicional, do passado e de seus testemunhos. Devido à sua história cultural e fama de bairro boêmio, muitos dos turistas que vão até Vila Isabel estão em busca de samba e visita a bares. Por seu perfil de turista ser mais regional, ou seja, seus maiores frequentadores serem da própria área do município do Rio, ou até mesmo da Baixada Fluminense, Vila Isabel não recebe tanta atenção para investimentos como, por exemplo, a zona sul da cidade, o que interfere na infraestrutura do bairro para a recepção e até mesmo incentiva ao turismo. Contudo, para chegar até lá, há bastante opções de linha de ônibus que dão fácil acesso à região. Com a riqueza cultural de Vila Isabel, muito poderia ser feito, como promover eventos musicais ou inclusive exposições contando sua história, para que houvesse mais reconhecimento e não fosse esquecida com o tempo.